Jesus. Você pode cantar conosco? Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar. Quando o povo se levantar pra adorar Cristo Senhor. Aleluia! Sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar. Quando o perdido encontra-se, Jesus Cristo Salvador. E eu vejo Deus está movendo, Ele está movendo. Ele é poderoso.
Feche os seus olhos nessa hora. Sempre que eu canto essa canção, eu penso: bravos tremem, reis se curvam. Todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando eu canto essa canção, eu penso em todos aqueles homens bravos, entre aspas, grandes, entre aspas, aqueles que tantas vezes fizeram mal aos pequeninos, aqueles que tantas vezes, por um título, um governo, por receber algum tipo de autoridade, exerceram maldade sobre essa terra. Você já parou para pensar nisso? Um Hitler da vida terá que dobrar o seu joelho e declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Todos aqueles que fizeram mal aos pobres, aos órfãos, aos pequeninos, aqueles que foram injustiçados nessa terra, todos eles terão que dobrar os seus joelhos e declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Até mesmo aqueles que talvez riram da sua fé terão que dobrar os seus joelhos e declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Mas hoje eu e você temos a oportunidade de declarar: Jesus, Jesus, o Senhor reina sobre a minha vida. Tu és o rei da minha casa. Tu és o rei da minha família. Não sou eu que tomo as decisões, não sou eu que governo. É o Senhor. É o Senhor. E talvez você tenha perdido o controle da sua casa e da sua família, mas Jesus está aqui neste lugar dizendo que Ele é os seus céus e declarar a sua casa e da sua família. Você pode então erguer as suas mãos aos céus e declarar: Jesus reina na minha casa. Clame por Ele, peça: Jesus reina na minha família. Jesus reina, governa sobre a vida dos meus filhos, governa sobre a vida dos meus amigos. Governa, governa, governa. Toma o reino que é seu, Jesus. Você pode cantar isso nessa noite: Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor.
hoje nós vamos trabalhar no capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, descerem a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Amém, irmãos? Irmãos, eu acredito que todo mundo aqui, uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, ouviu da sua mãe o seguinte: mãe, posso fazer não sei o quê? Não, mãe. Aí você fala assim: mãe, todo mundo faz. Hã? Você já usou esse argumento, irmão? Esse argumento é o argumento mais furado para a mãe. O que sua mãe responde? Tá vendo? Todo mundo sabe aqui. Você não é todo mundo. Tem até um videozinho de uma menininha bem assim, desenvolvida, e ela fez tipo uma encenação, irmãos, fazendo exatamente esse quadro. Ela pergunta: mãe, posso ir no shopping? Aí a mãe fala: não, minha filha, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Aí a menina vira e fala assim: mãe, tomei bomba na escola. Aí a mãe fala assim: mas minha filha, todo mundo passou? Aí ela: pois é, mãe, eu não sou todo mundo, lembra? Muito engraçado, irmão. Depois você procura lá essas coisas que acontecem na internet, é uma coisa curiosa. Mas por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque se você olhar para o bloco que nós pegamos aqui, do capítulo 13, a gente vai perceber, e eu quero trazer exatamente essa temática, eu quero eu quero me apropriar dessa ideia de que nem todo mundo, e aí tentar interpretar essa passagem nessa perspectiva. Que perspectiva, então? De que alguns são enviados, mas nem todos. De que alguns, de fato, são de Jesus, mas nem todos. E de que alguns perseveram na missão, mas nem todos, nem todo mundo. Nem todo mundo é enviado, nem todo mundo persevera, nem todo mundo é de fato de Jesus. E eu quero, então, trazer para nós, de forma breve, essa reflexão nessa noite. Irmãos, o contexto de Atos é uma igreja que está, assim, através do poder do Espírito Santo, fazendo grandes maravilhas em todos os lugares que ela passa. Onde os crentes chegam, irmãos, o negócio balança. Onde os crentes chegam anunciando o evangelho, vidas são transformadas, a situação do local é mudada, as igrejas são plantadas ali, e é exatamente esse o contexto. É esse texto aqui, se você olhar na sua Bíblia, eu acredito que você vai conseguir reparar, provavelmente na sua Bíblia esteja assim: a primeira viagem missionária. Não sei se está aí, deve estar alguma coisa nesse sentido. Porque essa é considerada a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo sai para plantar igrejas, para anunciar o evangelho, agora definitivamente aos gentios. Mas é interessante a gente perceber, irmãos, e aí eu quero trazer para você aqui nessa noite,
essa reflexão de que o Evangelho de Deus está se espalhando de forma poderosa. Nós já falamos sobre isso aqui, se você estiver acompanhando a exposição, vai ser fácil para você lembrar. Irmãos, é incontável, de forma clara a gente perceber Deus agindo, o Evangelho se espalhando. Existe uma missão clara para a igreja de Jesus, e essa igreja está cumprindo com a sua missão. O povo está levando o Evangelho. Paulo é então chamado, ou Saulo, é chamado para cumprir essa missão e levar o Evangelho para os gentios. Essa é a missão de Paulo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto. Nem todos vão, nem todos ficam. Verso 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, acompanha comigo aí, Barnabé é esse que foi com Saulo. Simeão, por sobrenome Níger. Alguns dizem que esse Simeão é o mesmo que carregou a cruz de Jesus, quando Jesus não estava aguentando mais. Alguns dizem que é ele, não dá para a gente afirmar com certeza. Lúcio de Cirene, de uma região ali do norte da África. Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, que é como se fosse um irmão de leite de Herodes, certo? Aquele que mandou executar João Batista, cortar a cabeça dele. Esse rapaz aqui é um irmão, como se fosse um irmão de leite dele, envolvido ali dentro desse cenário de autoridade. E Saulo, irmãos, por último ali assim, para fechar a lista, Saulo. Esses homens eram os profetas e mestres da igreja de Antioquia. Eram bons homens piedosos, homens referências para aquela igreja. E aí diz o texto que o Espírito Santo chama Barnabé e Saulo. Irmãos, por que eu comecei falando então que nem todos vão e nem todos ficam? É exatamente isso que acontece aqui. Nós temos uma lista de homens de Deus, mas nem todo mundo vai. E nem todo mundo fica. Isso é importante. Você vai entender onde é que eu quero chegar. Pensa num time de futebol, irmão. Você pode até não gostar muito de futebol, mas pensa aí num time de futebol. Vou te explicar assim, algo que é fundamental. Se todo mundo correr atrás da bola ao mesmo tempo, você acha que vai dar certo? Não vai dar certo, não é verdade? Quando a gente pega o pessoal que não joga bola, você descobre rapidinho, você joga o pessoal no campo e solta a bola, todo mundo está correndo atrás da bola, você descobre que eles não sabem jogar bola. Se um time não tem um desenvolvimento tático de dizer assim, não, eu sou um zagueiro, eu sou um atacante, eu sou o goleiro, irmão, só o goleiro pega a bola com a mão. Se o zagueiro quiser pegar a bola com a mão, vai ser pênalti. Por que eu estou querendo dizer isso? Se cada um entender o seu papel, o seu lugar, as coisas funcionam muito melhor. É assim no futebol, é assim na igreja de Jesus. O Espírito Santo separa Saulo e Barnabé. Mas, irmão, pode ficar tranquilo, a igreja de Antioquia estava suprida, tinha gente lá também. O presbítero Robson falou aqui agora, a seara é grande. Alguns, Deus chama para ir para longe. E se Deus chamar para ir para longe, irmão, bênção demais. Mas pode ser que Deus chame para aqui para perto também, que Deus queira te usar aqui. E aí, olha só, que bênção, irmãos. Deus tem um serviço para você aqui também. Nem todo mundo vai ser chamado para as nações. E a gente não pode cair no perigo de achar assim, missão é o que eles estão fazendo lá. Missão é o que o Otair Rizalva fazem, é o que o Alan e a Jordânia estão fazendo, que se eu não for para lá, então não é a mesma coisa. Não, querido. Você está fazendo missão? A pergunta que a gente precisa fazer é essa. Mesmo estando aqui, irmão, você está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida? Algumas pessoas, a ideia desse texto é, Saulo e Barnabé saem, é verdade, mas irmãos, algumas pessoas ficaram. O fato de você não estar numa outra cultura, num outro contexto, não te faz isento da missão de Deus para a sua vida, de proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Esse é o propósito da sua vida. E querido, se a gente abre mão disso, a gente cai numa monotonia, a nossa vida se torna uma vida sem propósito, a nossa fé se torna uma fé sem propósito, sem fundamento, e a gente, o que está fazendo na igreja? Vamos seguir, beleza, vamos lá. Irmãos, ainda bem que nem todo mundo quer ser médico, porque tem gente que não aguenta ver sangue. Imagina se todo mundo fosse médico, não daria certo. Nem todo mundo quer ser engenheiro, sabe por quê? Tem gente que detesta matemática, física. Tem gente que ama. O seminarista está ali balançando a cabeça ali. Nem todo mundo quer ser professor, irmãos, porque está aí um negócio difícil, irmão. Você entender uma coisa é uma coisa. Você explicar o que você entendeu é outra coisa, assim, é um abismo. E a gente vê tanta gente inteligente que na hora de explicar, você fala, meu Deus,
Que é isso? Ainda bem que nem todo mundo é professor. Irmão, ainda bem que nem todo mundo é cozinheiro. Viu? Nós temos bons cozinheiros aqui, mas nem todo mundo é cozinheiro. Tem gente que não gosta. Fala, não gosto. Tem gente que, eu já ouvi gente falar assim, eu faço comida porque precisa comer, senão eu não faria. Irmãos, mas graças a Deus tem pessoas que amam fazer comida. Louvado seja Deus por isso. Tem gente que é empresário, irmãos, o cara nasceu para empreender. Mas tem gente que não suporta pressão. Ele quer ali ter aquela estabilidade, aquela tranquilidade. Nós somos diferentes, irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa, existe um propósito para cada um de nós. Na sua peculiaridade, na sua diferença, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Tem os mais tímidos, os mais para frente, né? Tem aqueles que são mais reservados, outros que se abrem mais, se expõem mais. Tem os que falam mais, os que falam menos. Tem os mais corajosos, outros nem tantos. Mas, irmãos, se o Espírito Santo estiver conduzindo a sua vida, como conduzia desses irmãos aqui, Ele vai te usar, seja em Antioquia ou seja para os outros povos. Ele vai te usar. Louvado seja Deus, que não vai todo mundo, irmão. Se fosse todo mundo, eu estava pregando para quem aqui agora? Se tivesse todo mundo lá nas missões. Não, louvado seja Deus, que Deus tem uma missão para você amanhã no seu trabalho. Viu? Amanhã na sua faculdade, na sua família, na hora que você chegar hoje em casa, Deus tem uma missão para você lá. Ainda que Ele não te envie. E se Deus te levantar para ir embora, irmãos, a gente vai fazer igual a gente fez, igual eles fizeram aqui. Nós vamos impor as mãos sobre você, te abençoar e vai com Deus cumprir a missão do Senhor. Nem todos vão, nem todos ficam. Queridos, todos serviam a igreja local. Se você observar nesse contexto aqui do texto, eles já eram profetas e mestres. Tem gente que quer servir ao Senhor, mas ele está esperando o chamado dele se concretizar. Esse é um sinal de que talvez você não esteja entendendo. Se você não serve na sua igreja local, o cara quer ter uma banda, ele quer fazer sucesso na música, mas ele não serve a igreja local. Tem um grande problema para mim aí. Tem um grande problema. Se você não está inserido na sua igreja local, servindo na sua comunidade, como é que você quer que Deus te use em outro lugar? Eles eram profetas e mestres onde? Em Antioquia. Deus chama Saulo e Barnabé e usa eles lá fora. Primeira coisa. Nós somos chamados para servir, irmãos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos nos dispor para o serviço em nome de Jesus. Que saibamos onde Deus quer nos usar. Eu preciso saber, Senhor, onde é que o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso servir o Senhor melhor? Essa pergunta você precisa fazer, irmão. Rogai a Deus que envie trabalhadores para a seara, como o Robinho disse aqui. Nós precisamos pedir a Deus isso, viu? Tem povos precisando ouvir do Senhor, mas tem gente também em Belo Horizonte precisando ouvir do Senhor, e nós precisamos pedir a Deus que levante crentes corajosos, cheios do Espírito Santo. Em primeiro lugar, então, nem todos vão, nem todos ficam. Em segundo lugar, nem todos são. Dos versos 4 a 12, nós vamos encontrar com Paulo e Barnabé se dirigindo, então, na sua viagem, eles vão passar por vários lugares, e aí eles se encontram com um mágico, irmãos. Olha que curioso. Como é que esse mágico se auto-intitula? Bar Jesus. Ele se chama Bar Jesus. Irmão, não tem nada pior. E esse homem começa a atrapalhar Paulo e Barnabé de pregar a palavra para o procônsul, para uma autoridade. Irmãos, uma vez eu fui fazer evangelismo debaixo do viaduto de Santa Teresa, um lugar assim, pensa num lugar underground. Eu fui lá fazer evangelismo uma vez. O Paulo já foi comigo também, alguns irmãos foram na época. Irmãos, eu comecei a falar de Jesus para um cara, ele não quis. Ele começou a me falar um tanto de besteira. Eu falei assim, beleza, Deus te abençoe. Aí eu fui para outros, irmão, fui abordar outros. Aí, para minha surpresa, o cara começou a me perseguir. Quando eu ia para abordar uma pessoa, ele chegava. Não, mas aqui, esse evangelho que você está pregando aí, isso aí é furada. Tem gente que dorme no papelão, você vai para sua casa, né? O cara começou a me avacalhar, irmãos, e começou a tentar de todo jeito me atrapalhar, falar do evangelho. Aí eu ia para outro, mas ele me atrapalhava, então eu chegava em outro, e de repente estava lá o cara de novo, irmão. Eu não sei se ele estava sob efeito de alguma coisa, mas eu sei que o diabo estava usando ele, de alguma forma. E aí, irmão, teve uma hora que eu falei um cala-boca assim, cala a boca em nome de Jesus. Eu botei o nome de Jesus, falei, cala a boca em nome de Jesus. E, irmãos, em nome de Jesus ele calou, você acredita? Ele calou. A gente, né, você fala aí que presbiteriano não tem esses negócios aí, ó. Não foi isso tudo não, mas eu falei cala a boca em nome de Jesus e deu certo.
Ele calou assim, não sei se foi na entonação ou se foi na autoridade mesmo, mas eu sei que ele calou a boca. E aí eu continuei falando de Jesus. Mas, irmãos, a sensação é terrível. É terrível. A gente tentar falar do Evangelho e ter alguém te atrapalhando. E uma vez, eu me lembro também uma vez quando eu estava na escola na adolescência e era famoso aquele tênis, o pessoal vai lembrar, Nike Shox, lembra? Do Nike Shox, ele tinha 4 molas assim. Era famoso, mas esse tênis custava o olho da cara. Tá? E aí o pessoal que gostava de seguir a moda tinha 2 opções. Ou ele dava o olho da cara mesmo para poder ter o tênis, ou ele ia no Oiapoque. Ia no Oiapoque, irmãos. Aí ele chegava lá no Oiapoque, tinha um vendedor, não, esse tênis aqui é igualzinho ao original. Já viu o vendedor oferecendo para você um negócio pirata? Esse aqui é igualzinho ao original, você bate o outro, você nem identifica e tal. Aí você é mesmo, e 10% do que custa o outro. Ele falou, gente, é esse mesmo. É esse mesmo que eu vou levar. Aí você leva o tênis, o Nike Shox. Assim, você bate, na hora que você põe ele dentro do pé, irmão, você já descobre que não é a mesma coisa, não é tão confortável assim. Que as molas, na verdade, não estão tão ajustadas. O negócio está meio atrapalhado. E aí quando você vai reparando, ele não resiste tanto, ele não é tão confortável, sabe por quê? Porque é falso. Mas está escrito Nike lá. Não está ou não? Está escrito Nike. Parece que é. Irmãos, é exatamente isso que acontece aqui. O cara se auto-intitulava Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus. O cara chamou para si, né, esse mágico, Elimas, chama para si o título de filho de Jesus. Mas ele é um mago, ele é um enganador. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, que vai dizer o texto, vai dizer assim para ele, filho do diabo, até quando você vai ficar falando de engano, tentando distorcer a verdade de Deus? Irmãos, que coisa, hein? Deixa eu te mostrar com base nesse texto, que nem todos são. A gente vai se deparar com pessoas que se dizem filhos de Deus, que se dizem crentes, que se dizem pastores, que não são. Essa é a grande realidade. Tem um tanto de gente, inclusive, decepcionado com isso, mas não é isso que eu quero te fazer pensar nessa noite. Eu não estou aqui para te decepcionar, estou aqui para te mostrar algo muito melhor. É verdade, irmãos, que nem todos são, e você precisa ter isso como algo claro na sua mente. Nem todo mundo que diz que é filho de Jesus, é filho de Jesus. Pode ser que ele seja um filho do diabo. Essa é a realidade. E as palavras de Paulo, de Saulo, para esse homem são duras, irmãos. São duras. Mas o que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo distorcer o evangelho e de alguma forma não deixar que o procônsul chegasse até a salvação. Enquanto os discípulos de Jesus estavam pregando, esse homem se levantava de forma contrária a isso. Talvez, irmãos, o que ele estava querendo ensinar para o procônsul era a teologia da prosperidade, se a gente for contextualizar. Os discípulos estão falando assim, você tem que perder, você tem que abrir mão, você não pode viver de qualquer forma. E talvez ele está falando assim, não, na verdade você tem que determinar a sua vitória, porque Deus já te deu. Não sei, irmãos, não sei o que ele estava pregando. Talvez ele esteja pregando o evangelho que acha que Deus é mau, como eu assisti outro dia num vídeo que me mandaram aí, que se Deus permite maldades nesse mundo, Deus é mau. É esse tipo de evangelho, irmãos, quem estava falando isso é um pastor. Eu ouvi um pastor falando isso. Eu não posso acreditar que Deus está à frente disso. Irmãos, problemas teológicos graves. Graves. Distorcendo o evangelho de Jesus. O evangelho do eu sou o cara. Fale para você mesmo, eu posso. Igual, eu me lembro na hora daquele rapaz, como é que é aquele filme do professor Loprado? Sim, eu posso. Fala para você que você pode, que se você falar sim, eu posso, você vai emagrecer, que você vai conseguir lutar contra a obesidade, sim, eu posso. Irmãos, resolveu nada. Talvez seja esse tipo de evangelho que esteja tentando entrar no nosso meio.
talvez seja o evangelho farisaico. Sabe qual que é esse evangelho? É que diz assim: você tem que obedecer, você tem que fazer por onde, você tem que ser bom, você tem que se comportar dessa forma. Irmãos, esse é o evangelho do fariseu. Ele acha que vai alcançar alguma coisa por aquilo que ele faz. Não é pela graça não, esse negócio de pela graça, o que as pessoas vão pensar? Não, se elas pensarem que elas são eleitas, que elas não precisam fazer nada, elas vão viver de qualquer forma, elas vão viver mergulhadas no pecado, porque afinal de contas elas estão salvas já. Tem que ser por mérito. Esse negócio de graça não dá certo. Esse evangelho não dá certo. E o evangelho do sem igreja, só para fechar a lista. Eu peguei um Uber, eu falei aqui, né? Não sei se eu falei de manhã ou à noite, não me lembro. Peguei um Uber católico que gosta da igreja evangélica. Falei isso aqui? Peguei um Uber, irmãos, olha para você ver que coisa curiosa. Ele falou assim: não, eu sou católico, mas eu vou na Assembleia de Deus. Falei, ó, diferente, mas bênção, ué. Quem sou eu? Não, eu sou católico, mas eu amo os louvores. Aí ele falou assim: vou mostrar para você minha playlist. Ele botou apacentar, colocou umas músicas e falei: ó, rapaz, que coisa. Eu falei para ele: ó, ouve Baruch lá depois e tal, é bom também. Comecei a indicar algumas coisas para ele. Aí, irmãos, ele veio me falando assim: ó, mas eu tenho muito tempo que eu não vou na igreja. Porque eu acredito, e aí eu imagino que todo mundo já tenha ouvido isso aí. Eu acredito que se eu tiver a minha fé, eu e Deus, sabe como é que é? Não, Procon, você não precisa ser membro de igreja, não, você não precisa, não é isso que eles estão falando, não, que você tem uma missão para você cumprir, não tem nada disso. O negócio é você e o seu Deus. Se você está lá, ó, em uma oração com Deus, se você está sentindo paz por dentro, boas energias, é isso aí, isso que importa, a sua paz interior. Irmãos, esses aí são pseudos evangelhos que nós estamos vendo e ouvindo no nosso tempo. Eu estou tentando só aproximar do texto. Esse homem estava tentando desvirtuar o procônsul que estava ouvindo o evangelho. E eu imagino que ele estava usando de mentiras. E por ele ser mago, talvez ele estava usando até de algumas artimanhas, alguns milagres falsos para tentar enganar aquele homem. Mas deixa eu te dizer, agora eu vou te dar a boa notícia, irmão. O evangelho é mais poderoso do que todas essas coisas. Não adianta, irmão. Pode tentar distorcer, pode se levantar contra, pode tentar atrapalhar. Na hora que o evangelho alcança o coração, as cadeias se quebram, o coração se quebranta, a vida é transformada, a salvação alcança. Irmãos, o evangelho de Jesus, o sacrifício de Cristo, é suficiente e poderoso para salvar e tocar qualquer coração, independentemente de quem se oponha, pode ser quem for. Pode ser o cara mais fera do ateísmo, pode ser o cara mais fera do academicismo, não consegue resistir. Quem não lembra do pastor Tinoco? Não consegue resistir ao evangelho verdadeiro. Irmãos, essa é a boa notícia. O evangelho vence todas essas coisas. O apóstolo Paulo repreende aquele homem e fala: você não é filho de Jesus, você é filho do diabo. E vamos parar com isso por aqui. Acabou. E a partir dali, irmãos, aquele homem, o procônsul, recebe o evangelho. E diz o texto, se você acompanhar aí, ó, o verso 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Aquele mago chamado Elimas, o mágico, ficou cego. Falaram assim: ó, você vai ficar cego por um tempo. Vai ficar cego por um tempo. Para você aprender que você não pode ficar fazendo isso com o evangelho, conduzindo as coisas dessa forma, achando que você é filho de Jesus. Nem todos são, queridos, mas deixa eu dizer uma coisa: o evangelho vence todas essas coisas. Não se deixe enganar pelo falso evangelho. O falso evangelho enche igrejas também. Na verdade, às vezes enche mais do que o verdadeiro. O falso evangelho consegue te fazer ter uma sensação boa, irmão. Consegue te conduzir até assim: poxa, nossa, é tão agradável ouvir isso. Responda às falsas versões do evangelho como o apóstolo Paulo fez, mostrando a verdade. Você não é filho de Deus. Você não é filho de Jesus. Pregue e viva o evangelho de Cristo Jesus e nada mais, meu irmão.
Se nós temos uma missão, e se eu vejo o reino de Deus avançando através desses homens, eu percebo que, mesmo que se levante oposição, mesmo que pessoas tentem se opor ao Evangelho, se nós pregarmos a palavra de Deus, o sacrifício de Cristo, que é o que Paulo fazia, se nós mostrarmos Jesus e a sua obra, será suficiente para que, assim como esse homem se rendeu, vidas se rendam ao Senhor. Terceiro lugar, irmãos, o que eu aprendo do verso 13 ao verso 15? Eu aprendo que nem todos permanecem. O que esse bloco vai mostrar para nós? Paulo e Barnabé estão caminhando, estão seguindo viagem, mas diz o texto que João Marcos, que andava com Barnabé, fica para trás e volta, vai para Jerusalém, irmãos. João Marcos desistiu, e lá na frente nós vamos falar disso de novo, porque chega um momento em que eles retornam para Antioquia, e Barnabé quer levar de novo João Marcos. O que acontece? Paulo fala, não vai levar. Eles brigam, a tal desavença que um vai para um lado e um vai para o outro. Mas aqui começa o problema, irmãos. Eles estão seguindo viagem, estão fazendo missão, mas João não quer seguir. João volta para Jerusalém. Alguns vão dizer, irmãos, que provavelmente João percebeu como é difícil fazer missão e como era difícil fazer missão naquele tempo. E aí eu me lembrei daquele filme Tropa de Elite. É um filme que eu assisti, não sei quantos assistiram aqui. O pessoal vai fazer o treinamento do BOP, irmão. Sabe como é que é? Faca na caveira, que eles falam lá e tal. Vai fazer o treinamento do BOP. No primeiro dia, ele já grita assim, nunca serão. Nunca serão. E aí entra aquele tanto de PM lá para fazer o curso do BOP. Sobra 2, irmãos. Sobra 2. De tão pesado que o negócio é. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando eu me lembrei daquele filme, eu percebi o seguinte, tem tanto de gente que entra, muitas vezes, enganado, achando, não, vai ser fácil, eu vou levar, vou conduzir, vou conseguir, eu vou fazer, que não, eu vou ser do BOP, a pessoa pensa assim, não, eu vou fazer, eu quero servir o Senhor, eu quero me entregar, e a pessoa entra, irmãos, sem saber onde ela está entrando. Sem saber onde ela está entrando. E eu imagino, queridos, que João Marcos, de alguma forma, não estava, digamos assim, entendendo claramente para onde que ele estava indo. Irmão, a gente precisa entender e aprender que nem todos permanecem. Nem todos. Pode ser que no meio do caminho alguém desanima aí, viu? Pode ser que quando a gente está lidando com liderança, a gente vê isso, é muito normal. De repente o irmão fala assim, para mim não vai dar mais não, agora eu vou precisar cuidar da minha vida. Eu estou com muita coisa para fazer, para mim está pesado, não tem como. Vou deixar isso na sua mão. Não sei, irmãos, pessoas que ficam de lado, pessoas que, às vezes, por algum problema, por alguma dificuldade, não conseguem vir mais à igreja, ficam pelo caminho, e pode ser que o seu coração encontre o desânimo. Você fala, poxa vida, eu tinha tanta expectativa que as pessoas iam responder bem, que as pessoas iam apoiar, que iam abraçar o trabalho, que iam vir, que iam participar, mas parece que isso não está acontecendo. Irmão, tem gente que às vezes, igual o João Marcos, vai ficar pelo caminho, viu? Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que até João se tornou útil para Paulo. Até Marcos se tornou útil para Paulo. Lá na frente o apóstolo Paulo fala para Timóteo, traz João Marcos porque ele me é útil. Irmãos, essa é a graça de Deus. Inclusive quando a gente cai, quando a gente desanima, quando a gente está sem energia, sem disposição, ainda assim, Deus se dispõe a nos levantar de novo depois. Irmão, eu não sei em qual condição você pode estar, não sei se você está desanimado ou se você está vendo pessoas desanimando. Saiba uma coisa, as pessoas às vezes ficam pelo caminho, mas Jesus é poderoso para levantá-las. E se você estiver pelo caminho, Jesus é poderoso para te fortalecer e te reanimar. João Marcos foi com eles, mas pelo meio do caminho ele quis voltar. Nós precisamos aprender a lidar com as deserções, irmãos. Tem gente que vai ficar mesmo. Você precisa aprender a lidar com isso. Tenha maturidade para entender isso. Isso não significa que nós iremos parar, porque Paulo não parou, Barnabé não parou. O mais bonito da história, irmãos, é que o evangelho continuou avançando, mesmo depois de João Marcos ter parado. O evangelho continuou seguindo, mesmo depois de João Marcos ter voltado para Jerusalém, irmão, porque o evangelho não depende de nós. Não depende de mim e de você. Imagina se dependesse de mim e de você.
Tem uma música dos Arraiz, né, que fala que a gente, tem hora que a gente ama a Deus, tem hora que a gente não ama. A gente é inconstante, irmãos. Tem hora que você está super feliz e empolgado com a igreja. Tem hora que não está tanto assim. Tem hora que eu estou falando assim, nossa, vai decolar. Tem hora que eu estou falando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Você não é assim, não? As pessoas são assim, irmãos. A gente precisa aprender a lidar com isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho não para por conta disso. Jesus continua sendo anunciado. O evangelho continua sendo levado. Corações continuam sendo alcançados. Vidas continuam sendo transformadas. O reino de Deus continua avançando. A obra de Cristo sempre continuará através do seu corpo. Sempre, sempre. A obra de Cristo sempre vai avançar, irmão. Não adianta. Ainda que você pare pelo meio do caminho, a obra de Jesus continua avançando. Deus é poderoso para te reanimar. Quem sabe, querido, Deus não está precisando te dar uma fortalecida nessa noite. Quem sabe você não está precisando se arrepender e falar, Senhor, estou mais ou menos, eu estou precisando do Senhor. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Ó. É tempo de você olhar para dentro de você, avaliar a sua própria vida e participar da mesa. É assim que a gente faz. Avalie, pois, a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. O evangelho é poderoso para te reanimar, querido. Se não fosse isso, eu não estaria aqui falando, irmãos. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui falando. Deixa eu dizer uma coisa, Deus pode te usar de novo. Tem quanto tempo que você não tem a convicção de que você está de fato fazendo a missão de Deus? Como é que Deus pode me usar? Deus pode te usar quando você acreditar, se você chegar para o seu amigo de trabalho e compartilhar com ele sobre Jesus, compartilhar com ele sobre o que Jesus fez na sua vida, Deus pode te usar. Quando você entender que o seu vizinho, pelo simples fato de ver a sua simpatia, de ver a maneira como você trata a sua família, ele pode ficar impactado. Isso pode abrir oportunidades. Ó, estou com um problema familiar, ora por mim. Você é crente, né? Acho que eu vi você com a Bíblia um dia. Você é crente? Ora por mim. Irmãos, as oportunidades surgem, mas às vezes a gente está desanimado e parou pelo caminho. A gente viu que é muito difícil, e realmente, irmãos, é difícil. Pode ser cansativo. A missão pode trazer dificuldades mesmo. Mas quem nos sustenta é o Senhor. E Deus é poderoso para te reanimar. Nós vamos ver, irmãos, o apóstolo Paulo seguindo em diante. Ele chega na sinagoga, como de costume, e começa a falar sobre Jesus para aqueles judeus. E a partir daí, irmãos, o apóstolo Paulo, como a gente sabe muito bem, ganha o mundo gentio. Ganha o mundo do seu tempo, passa pelas grandes cidades do seu tempo, pregando o evangelho. Imagina se Paulo olhasse para João e falasse assim, estou achando que eu vou voltar também. Estou achando que vai dar certo, senão está muito difícil mesmo. João Marcos falou que está complicado e realmente está. Ninguém está querendo nada com nada. A gente, irmãos, o pessimismo contagia de uma forma, já reparou? O pessimismo contagia a gente, a pessoa fala assim, ninguém está querendo ouvir Jesus não, cara. Ninguém está querendo ouvir o evangelho não, meu irmão. O mundo está perdido mesmo, Jesus tem que voltar logo e fulminar todo mundo. Aí você fala, é verdade. Pregar para quê? Ninguém vai me ouvir. Né? Ninguém está querendo nem aí. Eu prego para minha família não responde, me ignora, me distrata. Voltar para casa mesmo, irmão, não faça isso em nome de Jesus. Não faça isso. Peça a Deus encorajamento do céu, do alto, para que você continue servindo ao Senhor e anunciando o Evangelho em nome de Jesus. O Espírito Santo está conduzindo a igreja aqui do início ao fim, irmãos. É o Espírito Santo que separa. É o Espírito Santo que fala, separa Paulo e Barnabé. É o Espírito Santo que conduz eles, quando você vê no verso 4. Paulo está cheio do Espírito Santo. Querido, às vezes o que falta em nós é o Espírito Santo de Deus. Sermos cheios desse Espírito, para poder cumprir a obra e o chamado do Senhor para nós. É noite de ceia, irmãos. É noite da gente olhar para dentro de nós. É noite da gente olhar para o nosso coração e pensar, Senhor, será que eu estou, de alguma forma, me esquecendo da grande missão do Senhor que o Senhor tem para a minha vida? Será que eu estou entendendo, Senhor, o propósito que o Senhor tem para mim? Enquanto você estiver participando do pão e participando do cálice, querido, lembre-se do preço que Jesus pagou na cruz. Lembre-se que existem outras pessoas que precisam ouvir sobre esse Evangelho.
Lembre-se que você, meu irmão, pode ser usado por Deus para alcançar alguém. Às vezes a incredulidade toma conta do nosso coração e você não acredita mais nisso. Que o Senhor Jesus fortaleça a sua vida e que você saia daqui crendo que Ele é poderoso para te usar. Eu não sei se você é profeta ou mestre, eu não sei qual se você joga de zagueiro, de atacante. Não, irmão, eu não sei se você fala muito ou pouco. Querido, eu não sei. Eu sei que Deus pode te usar poderosamente. Você fala, sou muito simples, irmãos. Conheço pessoas simples que me edificam tanto.